No ar, os sons, as imagens, os movimentos, as pessoas e as cores de todas as artes. O Ministério da Cultura e o Grupo Curimbaba apresentam Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. O Sarau é um evento cultural de várias manifestações artísticas. Poesia, dança, música, literatura e um encontro, uma confraternização cheia de descontração. Hoje aqui no Da Cor da Cultura você vai conhecer saraus diferentes e vamos começar com o Grupo Galpão. Fundado em 1982, o Grupo Galpão é um dos mais importantes do cenário teatral brasileiro. O Galpão tinha um sonho muito antigo de fazer um espetáculo em que privilegiasse só as músicas dos espetáculos, ou um espetáculo que privilegiasse mais a música. O Galpão, ano que vem, faz 35 anos, é um dos grupos mais longevos do Brasil. E surgiu a oportunidade de fazer uma proposta que foi resgatar esse material musical que o Galpão tem. O Galpão é um dos grupos de teatro que tem uma memória musical muito grande. Todos os atores tocam vários instrumentos há mais de 20 anos e foi divertido porque a gente revisitou o repertório musical dos espetáculos, relendo as canções, misturando canções que são de espetáculos diferentes, em línguas diferentes, num mesmo projeto. Para finalizar isso, e a gente ficou na dúvida se isso ia virar um musical ou se vier um espetáculo de teatro, e o melhor jeito que a gente definiu foi que seria um sarau. Ele tem elementos do teatro, ele tem uma cena no meio do espetáculo, uma encenação de um texto do Tchekhov, tem poemas de autores que fizeram parte da história do Galpão e as canções dos espetáculos. Então essa mistura a gente deu o nome de sarau. E o espetáculo se chama De Tempo Somos, um sarau do Grupo Galpão. Deus vos salve, lua nova, minha lua bonitinha, faça com que eu consiga tornar-me outra vez novinha. Começou no Corre Enquanto é Tempo, que já era um espetáculo de rua, que já tinha um bumbo, um violão e uma coisinha de percussão. Então, isso já foi uma pegada para a gente, isso foi em 86. E daí isso a gente já foi adaptando isso a gente foi achando que seria mais um instrumento para o ator, para a gente, a questão da música, né? Que seria uma coisa fora a atuação, para uma coisa para a gente fazer juntos, sabe? Para a gente estudar junto, música. Então a gente tinha aula de ritmo, a gente procurava umas aulas, sempre fazia uma aula. Então a gente, até hoje a gente mantém, a gente tem um professor de música, né? E ele compõe para a gente, faz uma adaptação para os instrumentos, cada um optou por estudar um instrumento. Então isso foi assim, um processo que a gente dos espetáculos foi fazendo, e chegou um tempo que a gente já tinha um repertório enorme de música, então a gente resolveu contar a história do grupo através das músicas, das canções.
Então a gente foi fazendo uma grande seleção, né, de músicas, que eram bastante músicas dos espetáculos. E a gente foi pegando e montando um mosaico de músicas. E a gente falou, pô, a gente é ator também, né? Então a gente queria botar poemas também. Fazer a seleção das canções e dos temas musicais foi uma parte muito delicada do trabalho. Mas também foi muito divertido, porque era pegar canções que eles já tinham executado muitas vezes e dar um respiro novo, como as canções da Rua da Amargura, que foi um espetáculo que ficou muitos anos em cartaz, do Romeu e Julieta, que é um dos maiores clássicos do grupo. Do Romeu foi uma dificuldade enorme, porque como é um espetáculo muito querido por todos, a forma que a gente achou para resolver, para ninguém ficar insatisfeito, a gente conseguiu fazer uma suíte em que a gente passa por todas as canções do espetáculo. E isso, de certa forma, passa um filme na cabeça de quem assistiu, de quem viveu, de quem esteve naquela época. Então é muito emocionante. A gente foi primeiro recolhendo as canções, as músicas, né? Era um repertório muito vasto. E aí a gente ficou tentando encontrar sentidos, assim, achar sentidos, né? Então veio o sentido, primeiro, da passagem do tempo, né? Que são, quando a gente estreou o espetáculo, eram 32 anos do Galpão. Então, como é que essa coisa de um grupo de pessoas que estão juntas há 32 anos, como é que acontece isso? O tempo como uma coisa que passa, né? Tem um texto que fala, né? Passar, recordar, do latim, recordes, passar de novo pelo coração, né? Então, um pouco essa metáfora assim, do sentido latino da palavra recordar, mas outros sentidos aconteceram também. A gente sentiu um pouco o sentido da embriaguez, né, da criação artística como um ato de embriaguez, de saída desse mundo natural, normal, para um outro nível de sensibilidade. Né? Então isso também foi importante. Tem um poema do Baudelaire, que é o Embriagai-vos também, que esteve sempre presente na dramaturgia do espetáculo, e ele foi super importante também. É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso, eis o único problema, para não sentirdes o fardo terrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra. É preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor, contanto que vos embriagueis. Saúde! Saúde! Então são vários temas que aconteceram, né? Mas eu acho que o tema que acabou prevalecendo como... até era uma discussão também, até que ponto o espetáculo, o texto, ele tem que ter um fio condutor muito claro, ou ele passeia por vários temas, por várias situações. Mas eu acho que o tema que prevaleceu e que ficou foi um pouco essa questão da passagem do tempo. O Galpão, para mim, acho que o único grupo de teatro que tem tanto tempo de estrada, tendo a música como um pilar, assim. E por isso, a gente poder fazer um espetáculo revisitando o próprio repertório é algo raríssimo. A gente conseguir fazer um espetáculo de 1h10, 1h15, com música ininterrupta, eu acho um privilégio. E bacana porque não é só executar as músicas como um bom músico, mas conseguir fazer a junção das duas coisas, porque continua sendo teatro, continua sendo os atores tocando e interpretando aquelas canções. Então é bom porque dá um descanso de um rigor que a música necessita, mas ao mesmo tempo o fato de todos sermos atores faz com que o cuidado mínimo, esse cuidado do estar em cena teatralmente, faz com que arranjos muito simples soem como se fossem pequenas orquestras. Eu brinco dizendo que é a banda Galpão, né? O Galpão deixa de ser um grupo de teatro e começa a passar por um ambiente mais da performance de uma banda, mas tendo esse diferencial, e acho que esse grande trunfo que tem na manga de continuar sendo
um grupo de atores tocando e cantando as próprias canções. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. O Coletivo Esquina surgiu em 2013 e vem promovendo diversas intervenções artísticas na cidade, na periferia e nos bares. O Sarau do Esquina é itinerante e promove a descentralização da cultura. Então não se espante, se em qualquer esquina você der de cara com o Sarau do Esquina. Fazia parte de uma companhia que a gente ficou 7 anos junto e aí cada um foi para os seus projetos pessoais. E aí eu falei, não, eu preciso estudar. Aí eu fui estudar, fui fazer mais cursos, né, fui para a Unicamp. E aí eu comecei a frequentar o Sarau. Eu não fundei o Esquina, eu não estava na fundação. E eu de público estava sempre, eu gostei muito dessa pegada, eu não conhecia essa pegada Sarau misturado com uma certa boemia. E aí eu comecei a frequentar, e aí dali uns meses houve uma mudança no corpo da equipe e as meninas me convidaram para integrar. E aí foi um convite muito gostoso e a princípio eu fiquei muito surpreso e sem saber quais seriam as minhas ações lá dentro, né? Então, mas assim, aí também para essa levada do teatro, da experiência com a questão edital, patrocínio, agenda, então assim, eu comecei a entrar nessa onda. Na verdade, eu conheci esse modelo de sarau com esquina, né? Mas eu frequentei saraus que acontecem em São Paulo, né? Então, já fui lá no Sobrenome Liberdade, já fui no Sarau do Grajaú, né? Tem o Algodão de Fogo também, que era um outro sarau que acontecia lá. Participei de alguns movimentos de São Paulo que são ligados à literatura marginal também, alguns saraus que não são fixos, né? Mas que acontecem. E também já fui no Parada Poética que acontece em Campinas, né? Fora outros festivais que a gente já participou, né? O festival que acontece em Itajubá, o Faísca, que é em Alfenas, o Fica, que é em Itajubá, e tantos outros aí. Então a gente já tem conhece bastante cenários que acontecem na região e frequenta também, né? A literatura, ela sempre despertou uma paixão, um interesse muito grande desde pequena. Gosto muito de ler, sempre gostei muito dessa coisa da poesia, principalmente. Aí, só que a minha formação acadêmica, ela é do direito, né? Eu sou advogada, e aí eu trabalhei muito tempo nessa área, e aí depois eu comecei a trabalhar com gestão cultural. Foi quando surgiu o Esquina, né? E aí a gente teve essa questão de levar a poesia, ter a literatura como um carro-chefe. Então eu acabei que fiquei bem
bem apaixonada por esse trabalho. Até então eu não conhecia esse formato, né, de sarau. Então a gente teve essa apresentação através também da Jéssica Balbino. É importante mencionar isso, que ela teve essa função dentro do Esquina, que ela foi membro do coletivo. E a partir desse momento a gente acabou ficando encantado, né? E é isso, o sarau, acho que ele é uma forma das pessoas demonstrarem o seu trabalho, a sua arte, a sua paixão, ou até mesmo recitar ou falar algum trecho de alguma coisa que desperta o interesse. A minha participação nessa questão colaborativa mesmo, Esquina, como a gente trabalha de uma forma diversificada, cada um não tem uma função específica. Então, assim, a gente trabalha com contato com o poeta, a colaboração no dia da intervenção, o trabalho artístico mesmo eu não faço, eu tenho uma outra formação acadêmica, que é a pedagogia, a psicologia. Então, assim, eu venho pensando em Esquina numa questão da ocupação da rua. Como que a gente vai ocupar essa rua? Qual que é a função de se ocupar uma rua, ocupar uma escola, ocupar um bar? O que isso pode trazer também além da própria poesia, da literatura? O que a gente pode agregar enquanto espaço? Quando a gente traz a questão da camisinha para o Esquina, qual que é a proposta de trazer isso? A gente não pensa em trazer à toa, tem alguma coisa por aí. Então, a camisinha ela vem numa parceria com o DST-AIDS, que a gente vem para trazer essa polêmica do use a camisinha, da prevenção. Então, assim, o Esquina ele vem além do sarau. A gente pensa o Esquina, enquanto uma equipe bastante diversificada, pensar o Esquina para além disso. Então, a gente pensa na prevenção, a gente vem pensando de como ocupar esse espaço público e o que a gente pode estar interferindo na sociedade. Eu passava tantos anos te olhando, sabe? E cada vez que eu te olhava, eu tinha vontade de tocar, mas... Não. Rubens, a gente não podia. Mas agora eu e ele, assim, juntinhos. Quando começou, assim, a gente viu que tinha uma pluralidade muito grande de pessoas que faziam várias coisas, né? E eu, como atriz, falei assim, nossa, acho que aqui vai ser um lugar bacana, tem coisas para me enriquecer e tal, e tem como eu enriquecer também o trabalho, né? Aí a gente começou a trabalhar e tal, começamos com as poesias. Eu não conhecia, a primeira que eu falei foi literatura ostentação. Aí a Jéssica me botou a literatura ostentação, eu falei assim, não, faz aí, vamos ver como é que vai ser e tal. Eu fiz, assim, no meu trabalho de atriz, depois que eu fui ver o poeta mesmo que fazia literatura ostentação, gente, ele era super fantástico, né? Mas foi bacana, porque eu dei uma outra interpretação, assim, para literatura ostentação, né? Mas foi assim... me jogaram lá na fogueira e eu acabei indo, né? Mas aí com o processo, assim, eu fui vendo outras coisas que eu me identificava, né? Com a produção mesmo, de fazer o edital, de procurar, de botar o Esquina mesmo, na cena cultural de Poços de Caldas, né? Então a gente começou a pensar mais seriamente sobre ele, assim, de colocar o Esquina na cena cultural de Poços. A Academia Poços Caldense de Letras tem 39 anos e representa a história dos imortais, jornalistas e escritores de Poços de Caldas. Para a interação da Academia com a população, eles promovem toda a última quinta-feira do mês um sarau de poesia aberto ao público. Vamos embarcar no sarau da Academia Poços Caldense de Letras. O Sarau Acadêmico de Poesias é um movimento, um projeto que nós temos de que as pessoas que gostam de poesia possam ter a liberdade, a vontade ou a espontaneidade de vir até o nosso momento de sarau e falar sua poesia, conversar com a gente, discutir sobre cultura, trazer a sua arte, porque a gente intitulou sarau de poesias, mas nesse sarau a gente canta, a gente dança, a gente conversa, a gente ouve as pessoas passarem a sua história, um pedaço da sua história de Poços de Caldas, porque o ser humano, de uma certa forma, ele é muito esquecido da sua história, e essa história é boa que seja passada para a gente. O Sarau de Poesia é uma atividade da Academia Poços Caldense de Letras.
e venho todas as últimas quintas-feiras aqui participar, declamar poesias minhas e de outros autores. Isso para mim é um prazer. Fazer poesia é coisa boa, é uma coisa da alma, uma coisa que fala bem de perto o sentimento da gente. Fazer poesia é algo muito sublime e eu tenho feito algumas. Eu não diria que sou um poeta, não, seria pretensão minha, mas escrevi algumas poesias, já ganhei também outros concursos aqui há alguns anos atrás. Então a gente vai levando a vida assim, como gosta, e digo a vocês aqui que sou feliz. Eu gosto de escrever desde 1977, né? É uma coisa que eu sempre gostei, sempre lendo pelo trabalho de escola, sempre trazendo aquelas coisas, eu sempre tive vontade de escrever. Aí numa noite, deitado no quarto, eu pensei, eu gostaria de escrever igualzinho Machado de Assis, né? Igualzinho o Jorge Amado escreve. E aí nessa mesma noite eu escrevi uma poesia. Desde aí então eu continuei escrevendo. A Academia Pós-Caldense de Letras, ela iniciou assim, na nossa gestão, o projeto Livro Tem que Circular. E dentro desse projeto Livro Tem que Circular, que acontece desde 2012 na nossa cidade, a gente tem visto que as pessoas têm vontade de trazer o que eles têm de bom dentro da cultura para informar para nós. E uma das formas que a gente conseguiu viabilizar essa vinda das informações das pessoas de Poços de Caldas para a academia foi exatamente na criação do Sarau Acadêmico de Poesias. Porque nesse momento a gente sentiu, olha, eu tenho um livro, quando eles vinham trazer o livro e doavam o livro, a gente ia nas casas buscar os livros, nossa, era tão legal, e antigamente tinha aqui saraus de poesias, a gente juntava, fazia, conversava, dentro das escolas tinham saraus, e isso acabou, e isso foi influenciando a academia a ter vontade de expor isso de novo, de trazer essa realidade de novo para as pessoas, e a gente então implantou, né, desde abril de 2015, que a gente começou no shopping e depois a gente passou para a FEPASA, para o Espaço Cultural FEPASA, com esse movimento, né, de cultura que é o Sarau Acadêmico de Poesias. Quando a gente inicia o Sarau Acadêmico de Poesias, as pessoas começam a vir trazendo outros tipos de arte, outros tipos de falas que poderiam ser englobadas ao nosso sarau de poesias, e a gente viu que essa transformação foi gerando assim um movimento maior e que as pessoas se sentiam bem de mostrar a sua música, a sua integração com tudo aquilo que a gente estava fazendo. E a gente viu que esse movimento cresceu bem e foi muito bom para nós, porque é muito gostoso você falar uma poesia, ouvir uma música, falar uma poesia, escutar uma história. Crianças têm frequentado nossos saraus, então a gente tem idosos, pessoas de fora têm valorizado esse momento, porque vem turistas, né, e nos hotéis, nos locais que os turistas estão, é falado que tem o Sarau Acadêmico de Poesias, tanto é que esse sarau está dentro do calendário turístico da nossa cidade, o calendário mensal de eventos. Ele está constando ali que toda a última quinta-feira do mês existe esse sarau. Estamos apresentando Da Cor da Cultura! Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.
Sarau de Poesia é um palco aberto, onde todos podem manifestar a sua arte, seja ela uma poesia, uma dança, uma música. E o Sarau da Ciabela de Artes é assim, o palco aberto para você e para todos os interessados que queiram se encontrar e trocar experiências artísticas. O Sarau, para mim, é uma troca de informação muito rica, né? Que a gente encontra muitas diversidades de estilo, né? Poesia, música, teatro, literatura. Isso para mim é um sarau, a troca de informações de culturas diferentes. E também ajuda a desenvolver, né, a criatividade da população, né? E eu gosto muito, porque eu participo sempre, né? Venho cantar no coral, mas eu também participo de outras atividades, de outros sarais. Por exemplo, eu faço dança, eu faço teatro. Eu acho que participar de um sarau é muito importante, porque abre as portas para a gente, oportunidades, ou, como se diz, a gente tem aquele momento que é muito gostoso de apresentar, principalmente quando a gente sobe no palco, vai apresentar uma esquete de teatro, é muito divertido, muito gostoso. A vida da gente se transforma completamente, porque a gente é aquele personagem que está sendo ali, né? O diferencial do Sarau da Companhia Bela de Artes, ele é, sem dúvida, a oportunidade de abrir as portas para o artista que, às vezes, não tem um espaço, que não tem uma oportunidade. Então, é a oportunidade que nós damos e que a gente tem também de chamar, de fazer esse intercâmbio com aquele artista que é da periferia, que é longe, aquele que quer fazer um curso, aquele que escreve e não tem aonde falar, né? Aquele que tem o seu talento não tem aonde expor. Então é a abertura desse espaço que a Companhia Bela de Arte dá com todo o prazer e com muita competência para que todos possam vir e mostrar um pouquinho da sua arte e do seu talento. A importância do Sarau da Companhia é a programação, né? O cuidado que a companhia tem em trazer um tema para o sarau, em trazer artistas da cidade para o sarau, em convidar não só corais, porque sempre quando eu venho eu trago meus alunos de canto, trago os corais, mas sempre tem teatro, sempre tem vários relatos, né, de pessoas aqui, artistas no palco. Então esse cuidado em trabalhar com a arte, isso me encanta muito. Se você quer um sarau de poesia online, entre no nosso canal do YouTube e veja os vídeos de várias manifestações artísticas que nós transmitimos aqui para você. Até lá!
ouve sol, céu, anil, temperos mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura. Da cor da cultura. Da cor da cultura.